Vamos lá, então, né? Vamos começar aí nossa aula de sistemas distribuídos e computação em nuvem. Bom, vamos lá, então, pessoal. Na última aula a gente falou sobre redes peer-to-peer, né? Se não estou enganado. Bom, vamos continuar um pouco aí nos nossos assuntos. E dessa vez, agora, nós vamos falar sobre outro tipo de rede aí, soluções em ambientes distribuídos, né? Deixa eu pegar aqui. Bom, vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Porque hoje nós vamos falar sobre armazenamento em rede, sobre storage, né? Na verdade, isso é uma outra solução, né? A gente está começando a falar, a gente falou, não, a gente está começando a falar não, mentira, a gente falou sobre alguns mecanismos de comunicação, né, em ambientes distribuídos, falou sobre peer-to-peer, falou sobre clusters e grids, que são formas de você organizar os vários nós que compõem um sistema distribuído, né? Ou a gente pode organizar eles sem hierarquia nenhuma, né, no estilo peer-to-peer, ou você pode organizar eles para trabalharem em conjunto, no modelo tipo cliente-servidor, mas trabalhando em conjunto, né, daí você forma os clusters, né, a gente falou um pouco de computação em nuvem também. E agora a gente vai falar mais sobre armazenamento em rede, né, soluções para armazenamento remoto, para você pegar e armazenar dados em servidores remotos, não armazenar só os dados localmente. Se vocês lembrarem, quando a gente estava falando sobre replicação, e a gente falou sobre replicação passiva, né, eu falei com vocês que era bastante utilizada, essa solução de replicação passiva era bastante utilizada em banco de dados. Né? Os bancos de dados utilizavam essa solução, que é aquela em que consiste em o cliente solicita uma operação a um dos servidores, é o que a gente chama de servidor primário. O servidor primário executa aquela operação, e aí você tem uma otimização, que a gente chamou de log checkpoint, em que o servidor primário que executou a operação, ele armazena no log o que foi feito, né? E aí o servidor de backup, ele fica periodicamente consultando esse log para ver daquilo que o servidor primário fez, o que ainda falta ele fazer. E aí ele vai se atualizando, vai se mantendo sincronizado com o servidor primário. E aí eu falei com vocês que no caso de banco de dados, por exemplo, a maioria dos bancos de dados recomendavam, inclusive, que esse log fosse armazenado num servidor de arquivos e não no servidor primário. Porque se o servidor primário parar de funcionar, o servidor de backup não teria como acessar os logs. Então, o mais recomendado e o mais usual é que o servidor primário escrevesse esses logs num servidor de arquivos, né? Porque aí a chance de parar de funcionar o servidor primário e o servidor de arquivos ao mesmo tempo já é bem menor, né? Bom, então a gente vai falar um pouco hoje sobre o servidor de arquivos, né? Sobre essa entidade do servidor de arquivos e quais são as soluções que existem para esse servidor de arquivos, que até então a gente estava meio que ignorando. Estava simplesmente falando, escreve lá num servidor de arquivos, né? E a gente vai ver hoje que o servidor de arquivos ele pode ser basicamente de dois tipos. Ele pode ser o que a gente chama de NAS ou SAN, que é essa segunda e terceira parte do título aqui, né? A gente vai falar sobre storage é armazenamento, né? Storage em inglês quer dizer armazenamento, mas quando a gente usa o termo storage em português, né? Em português não, porque não é português, né? Mas em textos do português, quando a gente se referencia a storage, a gente está falando em soluções de armazenamento em rede. O termo acabou sendo utilizado para isso. A gente tem basicamente três tipos, o DAS, NAS e SAN. A gente vai falar, na verdade, os esquemas de armazenamento em rede são o NAS e SAN. O DAS é o que a gente chama de Direct Area Storage, a gente vai falar Direct Attached Storage.
a gente vai falar primeiro, mas na verdade esse é como se fosse um armazenamento que está ligado diretamente na máquina, um pendrive, um HD externo, alguma coisa desse tipo. E os outros dois, o NAS e a SAN, que são realmente soluções de armazenamento em rede, né, que a gente vai focar mais. Qualquer uma das duas soluções poderia ser utilizado, por exemplo, como o armazenamento de logs num banco de dados, né, logs num servidor primário do banco de dados. O mais utilizado para isso é o NAS, mas poderia até pensar em ser um SAN também. Vamos falar um pouquinho sobre esses casos e a gente vai entender um pouco melhor. Normalmente as soluções baseadas em NAS são mais simples para isso, né, pelo menos. Bom, vamos falar então sobre armazenamento de maneira geral, né? Por que armazenar dados na rede? Por que eu posso querer armazenar dados na rede? Quando a gente fala armazenar dados na rede, não quer dizer que não é nos equipamentos de rede, eu não vou armazenar no roteador um dado. Por que armazenar na rede? Quer dizer, por que não armazenar localmente no servidor? Armazenar em algum ambiente que foi disponibilizado na rede, algum ambiente que pode ser acessado pela rede. Um servidor de arquivos que pode ser acessado pela rede. Bom, existem dois motivos principais que me levam a armazenar dados, a não armazenar dados localmente, a armazenar dados num servidor de arquivos, né? Um servidor de dados. O primeiro é permitir, de repente, o compartilhamento de informações. É uma informação que mais de um precisa ter acesso. Como é o caso dos logs, lá na replicação primário backup que eu falei. Eu vou escrever para que outro possa ler. Eu vou escrever, eu sou servidor primário, vou escrever porque o servidor de backup quer ler. Eu estou compartilhando a informação, os logs do que eu fiz. Né? Então faz sentido que fique em algum local que os dois tenham acesso. Às vezes também são informações, arquivos que eu vou escrever lá, em que eu quero que não só mais um leia, mas uma equipe inteira tenha acesso. Né? Então eu preciso armazenar na rede, eu preciso que todo mundo da rede possa ter acesso. Né? Outro motivo pode ser a segurança dos dados, a confiabilidade no armazenamento dos dados. Talvez a palavra confiabilidade fosse até melhor do que segurança. A confiabilidade no armazenamento dos dados. Porque se eu armazeno no disco do servidor, se o disco do servidor para de funcionar, já era, eu perco o dado. Né? Quando eu armazeno num servidor de arquivos, o servidor de arquivos, geralmente, espera-se que ele tenha algum processo periódico de backup dos dados que ali foram armazenados. Então, e ele é dedicado para isso. Então, se você tem mais confiabilidade do armazenamento. Então, se dá problema em alguma coisa, você vai ter backup daquela coisa. Ou, né, outras soluções de RAID que a gente tem que garantem melhor o armazenamento dos dados. Ah, professor, mas num servidor, se eu armazenar o dado localmente no servidor, também posso fazer backup do HD do servidor lá, da parte que me interessa. Posso. Mas, assim, é mais complicado você lidar com isso, porque imagina que eu tenho centenas de servidores, ou milhares, às vezes até de servidores. Se todos os servidores armazenarem dados localmente em seus HDs, eu tenho que ter esquematizado, programado, o backup de todas as centenas ou milhares de servidores, que não é necessariamente fácil. Se esses caras todos armazenam em um ou em alguns servidores de arquivo que eu tenho, alguns servidores remotos, né, de armazenamento, eu posso, em vez de ter 1000, eu vou ter, sei lá, 1, 2, 10, no máximo, servidores desse de arquivo que eu posso fazer backup deles. É muito mais fácil eu gerenciar o backup de 10 servidores, ou de 5, ou de 1, ou do que de centenas ou milhares de servidores, né? Então, a segurança, né, a segurança da informação, né, confiabilidade no armazenamento da informação também é um fator que se deve se levar em consideração quando você tem uma solução de armazenamento de dados na rede. Né? Então, às vezes é compartilhamento que é importante, às vezes é confiabilidade. Às vezes você nem vai compartilhar aquela informação, mas você armazena lá porque ela está numa solução mais profissional de armazenamento de dados, com mais confiabilidade, mais disponibilidade, mais difícil de sair do ar e tal. Bom, então, uma rede de armazenamento de dados é basicamente uma infraestrutura com dispositivos de armazenamento, conexões físicas e gerenciamento das conexões e aplicações do sistema. Vamos falar sobre isso. Storage, o termo storage. O storage é um dispositivo
capaz de armazenar um grande volume de dados, né? É o famoso servidor de arquivos, né? Servidor de dados. Os objetivos de utilizar uma storage são a densidade de dados, ou seja, a quantidade de dados que eu posso armazenar ali naquele espaço, o desempenho, como é um cara dedicado para o armazenamento de dados, ele é muito rápido, muito bom nisso, normalmente são muito bons nisso, e a segurança, né? A confiabilidade no armazenamento dos dados, né? Aí aqui embaixo eu tenho uma imagem, né? Aqui, né? À direita primeiro, então. Aqui à direita eu tenho a imagem de um rack de um data center, né? Um armáriozinho lá do data center. Esses racks de data center, eles têm várias gavetinhas, assim, que você pode colocar, instalar os servidores. Cada gavetinha tem uma altura padrão, que é de 1 unidade de altura, que a gente chama de um U de 1 unidade, né, de altura. E aí você tem aqui E aí aqui você tem os vários discos, né? Aqui você tem ó, uma gavetinha aqui, com uma altura, uma certa altura aqui que parece de 2 unidades de altura, e você tem vários discos, cada um desses é um disco. Isso aqui é um desenho. Se eu pegar isso aqui e der um zoom, eu tô vendo aqui, é uma gavetinha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 discos. Tem 12 HDs, pode ser SSD também hoje em dia e tal. Aí isso aqui você vai encaixando em cima e você fica aqui ó, com um rack, e que boa parte deles é só de discos. São só discos. Né? E aí, aqui embaixo, eu tenho o servidor ou os servidores que gerenciam todos esses discos. Né? O que é um servidor? O que é um storage? O que é um servidor de arquivos? Né? Um servidor de dados? Ele nada mais é do que uma máquina, um servidor, que gerencia inúmeros discos, e esses discos ficam gerenciados por esse servidor. E esse servidor cria soluções de RAID, né? Vocês lembram lá, devem lembrar, vocês devem ter visto sobre RAID em alguma outra disciplina. Né? RAID é aquele espelhamento de disco, né? Eu tenho RAID 1, que é espelhamento de disco, o RAID 0, que é a composição de discos, o RAID 5, que tem, você pega lá, sei lá, 4 discos e um disco, né? O espaço de um disco acaba ficando para paridade, para você, até um disco pode dar defeito que ele continua funcionando. Né? Tem lá soluções de RAID, para você ter mais confiabilidade no armazenamento dos dados, e esse cara gerencia tudo isso. Né? E normalmente rodam aqui sistemas operacionais dedicados para isso. A maioria dos sistemas operacionais dedicados para isso os caras usaram um Linux ou um FreeBSD, que é um outro sistema operacional livre também, concorrente aí do Linux. Pegaram um dos dois, deram uma modificada para deixar eles com uma eficiência muito boa na gestão de discos, no armazenamento de dados. Então, normalmente é um cara que tem um operacional proprietário baseado em Linux ou baseado em FreeBSD que gerencia esses discos todos e conversa com as outras máquinas pela rede, né? Aí aqui embaixo você tem as baterias, né? As baterias, não é bateria de armazenamento, não, as baterias de discos para backup, né? Como se fossem os conjuntos de soluções de backup dessa informação daqui. A informação está armazenada, aqui você tem um backup, né? E basicamente isso. Bom, internamente no storage, então, eu vou ter os discos magnéticos ou SSD, ventiladores, muitas vezes esses discos esquentam, né? Tudo isso, então você tem várias fontes, então você tem, às vezes tem uma reizinha ali só de, como se fosse uma maquininha só de ventiladores, só para ajudar a ventilar o rack. Portas para conectividade, para ligar as máquinas na rede, e controladores de disco que são o núcleo aí do funcionamento, então são controladores de disco muito bons normalmente. Aqui está mostrando isso que a gente está falando aqui, né? Bom, alguns conceitos que a gente tem aí, que vocês podem ver esses termos, né, quando você está falando em storage, em armazenamento de dados. Um deles é o que a gente chama de RAID Group. RAID Group é um grupo de discos que é protegido por um determinado nível de RAID. Né? Vocês já viram RAID, né? Eu acredito que todo mundo já viu RAID em alguma disciplina, né? Redundant Array of Independent Disks. É aquela conjunto de discos que juntos tentam
melhorar de alguma forma o armazenamento em relação ao armazenamento num disco só. Ou você tem mais confiabilidade, ou tem maior desempenho, ou tem mais flexibilidade, né? Então, o RAID Group é um grupo de discos que está armazenando dados que estão em RAID. Um RAID 1 lá, que é espelhamento, tem 2 discos, esses 2 discos formam um RAID Group. Peguei lá 4, 5 discos, fiz um RAID 5 neles, esse é outro RAID Group. E a LUN, a Logical Unit Number, é um volume lógico que é montado pelo sistema operacional. Então, você pegou, quando você monta um RAID, pega 2 discos, ou 3, ou 4, ou 5 discos, e montou um RAID, né? Tem um RAID Group. Aquele RAID Group, aquele grupo de discos, né, que formou um RAID, a máquina enxerga ele como se fosse um disco só. Né? Um disco só que, no fundo, acabam sendo 2, em que um conteúdo de um é espelhado no outro. Um disco só em que, no fundo, são 2, porque são 2 que juntos dão um disco com o dobro do tamanho daquele. Ou um disco só em 5, sei lá, que os dados estão armazenados espalhados entre ele, tem um disco lá só de paridade, né, para controle e tal. Não importa, mas todos o RAID Group junto formam um discão. E aí esse discão pode ser particionado em vários disquinhos menores para serem utilizados pelos servidores, pelas máquinas que precisam utilizar esse espaço em disco. Porque às vezes você juntou lá 5 discos, deu um espaço lá de, sei lá, 4 tera, porque eram discos de 1 tera, mas ninguém vai precisar usar 4 teras. Às vezes os caras vão precisar usar 6 GB. Tá? Então você pega esses 4 teras e particiona em pedacinhos pequenos, e cada uma fatiazinha desse, cada um pedacinho desse, é conhecido como LUN, ou uma unidade lógica, né? Um número de unidade lógica, Logical Unit Number, é uma LUN. Então tem aqui, por exemplo, 3 discos aqui formando um RAID Group, e aí você pega o conteúdo das 3 e divide em várias fatiazinhas, cada uma dessas, a vermelha, a azul, a amarela, são diferentes LUNs. Né? Bom, vamos lá. Então a gente falou em LUN, falou em RAID Group. Vamos continuar falando aqui sobre as soluções de armazenamento em rede. Né? A primeira delas é a chamada DAS. DAS, na verdade, são os primórdios do armazenamento. Né? É chamado Direct Attached Storage, ou armazenamento que está anexado diretamente. Ou seja, isso aí são dispositivos de armazenamento que estão ligados diretamente às máquinas que vão fazer uso desse armazenamento. Então, um pendrive não deixa de ser um tipo de Direct Attached Storage. Um disco externo não deixa de ser um tipo de Direct Attached Storage. Só que um pendrive, um disco externo, são DAS mais simples, né? Existem alguns DAS mais complicados, alguns mecanismos de armazenamento direto que são mais complexos, porque permitem que mais de um disco se conecte a ele, de um cliente, mais de uma máquina que vai fazer uso, se conecte a ele. Um disco externo, por exemplo, que a gente está acostumado a usar na casa da gente aí, USB e tal, eu só posso ligar ele em uma máquina de cada vez. Ele ligo numa máquina lá, uma máquina Windows, por exemplo, ele monta lá como D2 pontos, sei lá, e eu começo a usar e gravar dados nele e tal. Bom, se eu quiser montar em outra máquina, eu tenho que desmontar ele, ejetar ele e tal, botar em outra máquina. Não posso usar em 2 máquinas ao mesmo tempo, não dá. Fisicamente nem dá, o cabo é para ligar num USB só. Né? Mesma coisa com pendrive. Mas existem algumas soluções de DAS em que o cara tem em vez de ser um disquinho, é um equipamentozinho um pouquinho mais elaborado, em que eu posso ligar ele em mais de uma máquina ao mesmo tempo. Né? Se comporta como um disco externo também, mas eu posso ligar mais de uma máquina ao mesmo tempo, que eu posso pegar o conteúdo dela, particionar em pedaços diferentes, para que cada máquina enxergue uma LUN, né? Um pedaço diferente, uma LUN diferente aqui dentro. Então, nesse aí, eu estou ligando as máquinas, várias máquinas nele diretamente. Beleza? Eu, particularmente, nunca vi isso ao vivo, né? Eu só vi especificações de equipamentos assim, mas nunca vi ao vivo, não. Essas ligações diretas aqui em mais de uma máquina. Né? Beleza. Mas aqui eu ainda não tenho um armazenamento na rede, né? Na verdade, eu estou armazenando em um equipamento que está ligado diretamente na máquina. Então, não está bem armazenando utilizando a rede. Né? Daí, para isso, a gente tem outras 2 soluções. Uma delas é o NAS. Vamos falar primeiro no NAS. Network Attached Storage. Storage anexado pela rede. Né? Então, nesse caso, você tem aqui as máquinas, aqui, esses servidores aqui, né? Que vão fazer uso do armazenamento. E quando eu tinha o DAS, eles estavam ligados diretamente nos
servidor, nos dispositivos de armazenamento. Quando se usa NAS, não. Se esses caras quiserem armazenar dados num servidor NAS, né, num armazenamento NAS, Network Attached Storage, eles têm que mandar o dado, eles têm que se comunicar com esse servidor de arquivos através da rede de dados, a mesma rede que essas máquinas usam para acessar a internet, a mesma rede que clientes usam para poder acessar essas máquinas, né? A rede normal, rede Ethernet, por exemplo. Então, o NAS é um servidor de arquivos que fica ligado à rede Ethernet e que, através dessa rede Ethernet, pode ser utilizada pelos servidores, pelas máquinas que quiserem utilizar e que tiverem permissão para utilizar, né? Se usa aí principalmente 2 protocolos principais atualmente para troca de dados, né? Leitura ou escrita de dados entre os servidores e o dispositivo NAS. Né? Esses 2 protocolos principais são NFS e CIFS. NFS quer dizer Network File System, é a principal solução de armazenamento remoto em ambientes Unix, em ambiente Linux. E o CIFS, que é o Common Interframe System, eu acho. Common Interconnect File System, acho que é isso. Deixa eu ver. Mais pra frente, acho que eu tenho escrito. Common Internet File System. Né? É mais voltado para sistemas operacionais baseados em Windows. Na verdade, esses dois que são muito usados, o NFS e o CIFS, eles, apesar do NFS ser mais voltados para máquinas em ambiente Linux e o CIFS para máquinas em ambiente Windows, eles eles são, a gente fala protocolos agnósticos. Isso quer dizer que são protocolos que não se amarram a sistemas operacionais. Eles podem funcionar em qualquer sistema operacional. Nada me impede de ter uma solução CIFS no Linux, de ter uma solução NFS no Windows. É só porque tradicionalmente o NFS é usado no mundo Windows, o CIFS no mundo Linux, né? Mundo Linux, Unix, de maneira geral. Certo? Mas, por exemplo, o CIFS é o que acontece quando você vê uma pastinha na rede, né? Ou um drive de rede lá no Windows. Então, quando você, por exemplo, está lá no laboratório da FAES e vê lá o X2 pontos, né? Que você pode armazenar coisas na rede, o protocolo para se comunicar e se armazenar dados no X2 pontos, o protocolo usado aí é o CIFS, né? Common Internet File System, que é o mecanismo utilizado pelo Windows para armazenar dados remotamente, né, através da rede. Entretanto, neste mesmo caso aí do X2 pontos na FAESA, esse X2 pontos, apesar de você usar as máquinas Windows para armazenar dados nele, o X2 pontos é um servidor, ele é oferecido por um servidor Linux, que tem lá no laboratório da FAESA. Não é um servidor Windows. Então, é um servidor Linux, são clientes Windows, mas é um servidor Linux que está oferecendo o serviço de servidor de arquivos, né? E para isso utiliza um protocolo do mundo Windows. Mas teve alguém que pegou e implementou esse protocolo no Linux também, e aí tem esse servidor lá. Na verdade, é um servidor, né? A implementação de CIFS no mundo Linux, né, deu origem a um servidor que é muito conhecido no mundo Linux, que é o Samba. Né? O Samba tem esse nome porque o protocolo CIFS, ele do mundo Windows, né, ele originalmente ele veio de um outro protocolo que existia antes, que se chamava SMB. S de sapo, M de Maria, B de bola. SMB. O protocolo SMB ele teve a versão 1, teve a versão 2. Depois eles abandonaram, deram uma melhorada sinistra nele e aí rebatizaram de CIFS. E aí virou o CIFS versão 1, CIFS versão 2. Né? Atualmente a gente está, se não me engano, no CIFS versão 2. O NFS não, ele sempre desde que nasceu ele sempre teve esse nome. E aí o NFS teve a versão 1, versão 2, versão 3 e atualmente a versão 4. Né? Ou seja, mais ou menos a mesma quantidade de versões, né? Só que o CIFS mudou de nome no meio do caminho. Se chamava SMB, mudaram para o CIFS. E aí o interessante é que o SMB ele tem esse nome. Aí quando o cara foi criar uma solução que originalmente era SMB, né, para falar que o protocolo SMB, no Linux, o cara queria dar um nome para o produto dele.
E aí ele olhou SMB e falou, pô, que palavra que existe no dicionário que é mais próxima de SMB? E aí o cara viu a palavra samba. Porque samba, o SMB, se você botar 2 As e o SMB vira samba, né? E aí passou a ser o nome do produto dele. O nome do produto, então, passou a ser samba. E até hoje é samba, o protocolo não é mais SMB, é CIFS. Mas até hoje, como ele ficou conhecido, muito conhecido com esse nome, até hoje o nome do protocolo, da solução é Samba. O nome do protocolo não, desculpa, o nome da solução do servidor CIFS para o Windows é o Samba. Né? E é bastante utilizado aí até hoje. Beleza? Na verdade, só uma curiosidade, essa implementação desse Samba, né, que é uma implementação de protocolos CIFS para Windows, o cara teve que implementar um protocolo que é um protocolo proprietário da Microsoft, né? Tanto SMB quanto CIFS. São protocolos proprietários e que a Microsoft ela não divulga o código-fonte. Ela não divulga, sei lá, documentos de como que ele funciona detalhadamente. Nada disso. Então, o cara que criou isso, ele fez por engenharia reversa. Como assim por engenharia reversa? Ele pegou numa rede e foi utilizando, né, uma rede só com Windows, com servidor Windows, uma máquina cliente Windows, usando o CIFS, né, que originalmente era SMB, e ficou ali capturando os pacotes e vendo os pacotes de dados que eram trocados entre cliente e servidor. Né? Quando se lia um arquivo, quando se criava um arquivo, quando se escrevia no arquivo, quando se codificava alguma coisa, quando você tentava listar o conteúdo de uma pasta, tentava remover a pasta e tal, parte de autenticação. Então o cara fez todos os testes e cada vez que ele fazia alguma coisa, ele capturava os pacotes de dados e via quais eram os pacotes de dados que estavam sendo trocados entre cliente e servidor. E aí ele conseguiu entender como é que o protocolo funcionava. E aí sim ele conseguiu implementar uma versão para Linux. Então o cara teve um trabalho do cão, que é um trabalho que a gente chama de engenharia reversa, que é pegar, botar um negócio para funcionar e ficar mapeando quais são as mensagens que são trocadas entre as partes do sistema. Né? No caso aí, entre o servidor, SMB ou CIFS atualmente, e está fazendo uso dele. Beleza? Então esses dois são os dois principais protocolos das soluções NAS, né? Network Attached Storage. Existem várias soluções NAS também, comerciais, né, corporativas e tal, mas existem várias soluções também residenciais, né, servidorzinhos NAS que você pode comprar e botar na sua casa para rodar na sua rede, você poder acessar esses arquivos aí remotamente. Né. Quando você pega um Windows e manda compartilhar uma pasta na rede, no fundo está criando um servidorzinho NAS na sua máquina. Né? Mas sua máquina faz muito mais que isso. Né? Eles têm no mercado algumas soluções de NAS que são basicamente para isso, para esse tipo de solução aí de escrita, né, de dados pela rede. Beleza? Vou pular o SAN por enquanto. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o NAS, né, para a gente não ficar indo e voltando. O NAS, então, ele utiliza a rede de dados padrão, falei isso com vocês, né? A gente usa uma rede de dados que a gente usa para acessar a internet, que usa para uma máquina se comunicar com a outra. Você usa para que a máquina possa trocar dados, né? Ler e escrever dados no servidor de arquivos, né? No servidor NAS. E aí, o servidor NAS ele permite que o cliente enxergue volumes com arquivos. O servidor NAS ele nada mais é do que um servidor de arquivos. Então, a troca de informações que existe entre o servidor NAS e quem está fazendo uso dele, toda diz respeito a arquivos. Você fala assim, ó, abre o arquivo que está no caminho tal, ó, vai, sei lá, lê o conteúdo da posição tal do arquivo, fecha o arquivo, escreve tal coisa no arquivo, muda o nome do arquivo, sabe? Coisas desse tipo. Isso aí, essa comunicação toda com o arquivo existe no ponto de vista do servidor, do ponto de vista do cliente, né, do cliente que faz uso do servidor de armazenamento, e
internamente, o servidor de armazenamento, ele armazena isso lá como dados num disco, sei lá como, nem me importa muito como, utilizando um sistema de arquivos que não me importa muito como, mas do ponto de vista da rede, quem está acessando remotamente, você vê lá discos e pastas e você pode fazer as operações normais com ele. Independente se você usa o NFS ou se você usa o CIFS, né, como Internet File System. Bom, essa figurinha aqui é uma figurinha que mostra o funcionamento do NFS, que é bem parecido com o funcionamento do CIFS. Só que o NFS tem mais documentação sobre o seu funcionamento do que o CIFS. O CIFS é um protocolo fechado da Microsoft, enquanto o NFS é um protocolo aberto, todo mundo pode ver como fazer, todo mundo pode implementar seu NFS. Então acabam tendo mais informações, mais dados do NFS, mas o funcionamento do CIFS a gente sabe que é muito parecido com o do NFS. Beleza? Bom, vamos pegar aqui então. Vou mostrar para vocês essa mesma imagem aí. De funcionamento do RPC, que poderia ser CIFS também, e vamos tentar entender um pouco como que ele funciona, né? Para a gente entender como que o NFS ou CIFS funciona, né? A gente tem que primeiro entender uma parte do sistema de armazenamento de dados, de arquivos, né? Do sistema de arquivos do sistema operacional, né? Que é o que a gente chama de Virtual File System, ou VFS, que é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o Virtual File System. O Virtual File System, então, ele é o cara com quem as aplicações podem se comunicar. Então, em qualquer sistema de arquivo, em qualquer sistema operacional, quando você pede, né, você quer a aplicação lá, e tá aqui a aplicação, aí azulzinho aqui, e você pede, e você pede para o sistema operacional para abrir um arquivo, ou para ler o dado de um arquivo, o conteúdo de um arquivo, para escrever no arquivo, para remover o arquivo, ou para renomear o arquivo, não importa. Você, na verdade, ao invés de fazer isso direto com o sistema de arquivo responsável, você faz com um sistema de arquivo virtual. Então, sistemas operacionais, eles normalmente implementam um sistema de arquivo virtual. Eu me comunico com esse sistema de arquivo virtual. Esse sistema de arquivo virtual ele funciona como se fosse um intérprete, como se fosse um intermediário. Na verdade, um intérprete dos vários sistemas de arquivos que existem, né? Você pegar aí no Windows, pelo menos no Windows, você tem pelo menos, sei lá, pode pensar aí uns 4 ou 5 sistemas de arquivos diferentes que convivem lá, né? Você tem FAT32, por exemplo, hoje em dia, que é usado em pendrives, né, em alguns discos antigos. Você tem o NTFS, você tem o ISO 9660, que é o que é usado em CDs. Então, pelo menos esses três aí você tem trabalhando em conjunto, né, no Windows. Então, no Windows, quando uma aplicação manda ler um determinado arquivo de algum lugar, né, ele diz que ele quer ler e ele diz qual é o caminho do arquivo. O sistema de arquivo virtual pega esse caminho do arquivo e, baseado no caminho, ele consegue saber qual é o sistema de arquivo utilizado ali. Então, sei lá, é C:2 qualquer coisa, tá no disco C. O disco C, o sistema de arquivo virtual sabe que é um NTFS. Então, ele repassa esse pedido de leitura do arquivo, esse pedido de escrita no arquivo, para o subsistema lá, né, do NTFS, para a implementação de NTFS. Ah, não, o cara pediu para ler os dados de um CD. Os dados de F:2 barra não sei o que lá, que eu sei que é um CD. Então, se eu sei que é um CD, eu vou acionar o módulo do ISO 9660 para ele fazer a leitura do disco. Ah, não.
alguém pediu aqui para poder escrever uma coisa no pendrive. Opa, é o D2 pontos. Ele vai lá, o D2 pontos, esse cara é FAT 32. Então aciona o módulo lá de gerência dos arquivos, né? Sistema de arquivos. Aí o FAT 32, que é o cara que gerencia os pendrives, por exemplo. Então, Vitor, apesar de você ter vários sistemas de arquivos implementados, a interação da aplicação com o sistema operacional se dá sempre pelo Virtual File System. O Virtual File System é que depois, de acordo com o caminho que foi acessado, ele distribui os comandos aí entre os diferentes sistemas de arquivos. Então, por exemplo, quando a aplicação pede para ler alguma coisa no C2 pontos, o Virtual File System sabe que é um sistema de arquivo local, que é o NTFS, por exemplo, e aí ele faz a leitura dos dados daquele arquivo que foi solicitado no disco, né? Retorna para a aplicação lê o dado que você pediu. É assim que funciona, né? Uma leitura normal no disco. Só que nós estamos falando de um sistema de arquivo. O que o sistema de arquivo tem a ver com isso? O que o sistema de arquivo remoto, né? O que o sistema de arquivo remoto tem a ver com isso? É que o funcionamento é basicamente o mesmo, né? Então imagina que eu peguei lá no laboratório lá e digitei, eu quero, sei lá, escrever um arquivo ou remover um arquivo, não importa muito, no x2 pontos barra sei lá o que. Bom, quando chega no Virtual File System, ele vê que é x2 pontos, ele falou, opa, esse cara aí não tá local não, esse cara aí tá na rede, né? E aí o servidor é tal, etc, então tem que acessar a rede. Então, para fazer isso, o que ele faz? O servidor tal ele nem sabe, na verdade ele sabe só que é na rede. Então ele pega e aciona o sistema de arquivo NFS, o cliente NFS, que é o sistema de arquivo do NFS, Network File System, porque, ou do CIFS, né, se for CIFS, porque ele sabe que é x2 pontos, alguma coisa. Então, o que esse cliente NFS ou CIFS faz? Ele monta uma chamada, esse cara que acha que ele está só lendo um disco, mas ele monta uma chamada, uma requisição daquele arquivo, manda para o servidor recebe isso, manda para o servidor NFS, que está rodando lá, lá no domínio de usuário. O servidor NFS, então, falou, opa, o cara quer, sei lá, remover o arquivo x2 pontos barra sei lá o quê, x2 pontos barra meu arquivo.txt, opa, esse x2 pontos, né, esse compartilhamento de rede lá, esse arquivo que o cara quis, que o cliente quis ler, ele na verdade está armazenado num arquivo local meu. O cara quis ler aqui esse arquivo está em C2 pontos barra, sei lá, C2 pontos barra servidor de arquivos, sei lá. Então ele vai lá, C2 pontos, isso é NTFS, ele vai lá. Eu não fui pintando, né? O que eu vou fazendo aqui, ó, o Virtual File System, chamou esse cara chamou esse aqui só para se comunicar. Isso chegou no Daemon que está rodando em modo usuário, né? E aí, depois que ele chegou no Daemon que está rodando em modo usuário, esse Daemon aqui falou, esse cara, esse dado aqui que eu queria, na verdade ele está no C2 pontos barra sistema de arquivo, por exemplo. Então ele vai acionar o sistema de arquivos virtual, porque para poder ler no disco local a informação, que está usando o NTFS, por exemplo. O sistema de arquivo Virtual File System vai então chamar o sistema de arquivos local, que vai efetivamente, utilizando o NTFS, por exemplo, ou FAT, ou qualquer um outro desses mecanismos aí, né, desses protocolos, vai pegar e vai ler a informação do disco, vai obter a informação do disco, vai passar para o Daemon de NFS e ele vai retornar para o cliente NFS para que eu possa ter a informação completa que eu queria ter. Né? Então, só por todo esse caminho aqui. Bom, pode acontecer de em alguns momentos você pedir para ler um arquivo cujo conteúdo foi solicitado por pouquíssimo tempo atrás.
Então, para garantir que isso não gere novos tráfegos para o servidor, os clientes, né, o cliente NFS, ele normalmente tem junto dele um cache, um buffer cache, que é o seguinte: sempre que for feita uma solicitação para o cliente NFS, antes de ir no servidor perguntar, ele vai nesse buffer cache aqui para saber se já não tem aqui a informação, e aí se a informação já estiver aqui, eu nem preciso ir lá no servidor. Né? É claro que essa informação aí no cache ela tem uma validade, depois de um tempo ela não é válida mais, mas vai lá que foi tentado ler essa informação no servidor há pouco tempo, então de repente está aqui. Eu posso pegar ela daqui e mandar para o Bitofile System, né? Então essa solução aqui, quando a aplicação chama lá, pega o arquivo, manda ler o arquivo que está no x2 pontos, alguma coisa, ele descobre que é NFS, vê aqui no cache local, não está no cache local. Então ele se comunica com o servidor se comunica, né? Manda a requisição para o daemon de NFS, ou seja, para o servidor de NFS. O servidor de NFS vê qual a informação, o arquivo foi solicitado, lê ele no disco local, né, através do VFS de novo aqui do servidor, lê ele no disco local, obtém o dado, manda de volta até que chega na aplicação, né, que você queria. Certo? Bom, tudo isso aí funciona direitinho, você tem um desempenho bem bom, tá certo? Inicialmente, originalmente, o desempenho disso aí não era tão bom porque as redes não eram tão rápidas. Hoje em dia a gente tem redes de gigabit, né? Gigabit Ethernet, né? Que é 1 gigabit por segundo, tem redes de 10 gigabit por segundo, 40 gigabits por segundo. Então o acesso disso aqui começa a ficar bem rápido mesmo, né? Quase ali pau a pau com os discos locais da máquina, porque as redes estão muito rápidas, né? Então a gente for uma rede 40 gigabits por segundo, né? Que alguns data centers já tem instalado. Bom, beleza? Então, pessoal, dá para entender aí o funcionamento do NFS? Ou o CIFS, né? Tanto faz. Bom, falamos então no NAS. Vamos falar um pouquinho de outro tipo de armazenamento, que é o chamado SAN, Storage Area Network, ou rede de armazenamento, né? Rede de área de armazenamento. Nesses casos, quando você usa o SAN, o que você tem que fazer é separar os dispositivos de armazenamento da rede tradicional de dados. Então você cria uma outra rede só para a troca de dados entre quem vai querer acessar os discos SAN e o servidor ou os servidores de dados SAN. Então você cria uma infraestrutura de rede só para interconectar o servidor de dados SAN, aqui é umzinho aqui, servidor de dados SAN, às máquinas que vão utilizar esse servidor de arquivos SAN, certo? Então eu tenho uma infraestrutura de rede só para isso. Para que isso? Porque essa rede é bem rápida e porque você garante que ela não vai competir com o tráfego tradicional da rede. Ela vai ficar aqui dedicada a essa comunicação aqui com o sistema de arquivo. E aí, só que essa arquitetura, ela começa assim, mas ela tem algumas outras diferenças, né? Os protocolos que são usados aí não são os mesmos que a gente, principais que a gente falou lá, CIFS e NFS. Aqui a gente vai utilizar protocolos SCSI, a SCSI, o FCP. FCP é Fiber Channel Protocol, né? Protocolo de rede Fiber Channel, que é principalmente para redes óticas, né? Mas não necessariamente só óticas. A ideia, então, é que quando eu tenho um disco armazenado diretamente na máquina do sujeito, lá, eu falei um pendrive, um disco externo, uma solução um pouquinho mais robusta do que isso, eu tenho todo, né, na máquina que está fazendo uso dos arquivos, eu tenho todos os componentes lá. Eu tenho o storage está lá, dedicado para ela. O arquivo, a noção de arquivo está lá também, a aplicação está lá. Porque, como assim essa noção de arquivo? É porque a aplicação lê e escreve arquivo, mas na hora que você vai escrever isso no disco, o arquivo
ele, na verdade, ele é uma sequência de zeros e uns, que você tem que organizar lá. Então, você cria essa noção de um arquivo, que é um grupo de bits zeros e uns. Né? Mas, então, tudo isso faz parte da máquina que está fazendo uso do NAS. Né? Quando você cria uma solução NAS, uma solução Network Attached Storage, a aplicação, né, ela está no cliente, por exemplo, mas os arquivos estão lá no servidor de arquivos. Os arquivos e o armazenamento desses arquivos, o disco com os arquivos para armazenar esses arquivos. Então, isso está lá no servidor. Então, quando a aplicação quer ler um determinado arquivo, ela pede, faz uma solicitação que vai pela rede, pelo arquivo, e o arquivo, o pedaço do arquivo que foi solicitado, volta para a aplicação. Esse é o NAS. E essa rede aqui é a rede de dados tradicional. O SAN, ou Storage Area Network, primeiro eu tenho uma rede que é dedicada para isso, não é a mesma rede que eu usava aqui, que é a rede tradicional, né? Eu monto uma rede só para isso. E a aplicação, quando ela pede para ler o arquivo, a noção de arquivo está dentro de quem está usando o SAN. O SAN, ele não fornece acesso a arquivos, ele fornece discos virtuais. Ele oferece discos que podem ser formatados com o sistema de arquivos que o cliente quiser usar, né? E o cliente chega para esse disco aí e passa para ele comandos SCSI para ler o setor tal, para escrever no setor tal, para modificar o setor tal, coisa bem baixo nível, coisa que é o mesmo tipo de comando que uma placa controladora de disco manda para os discos que ela está controlando. Né? É como se fosse isso, mas através da rede. Então, no SAN, a noção de arquivo existe em quem está utilizando, porque lá do ponto de vista do servidor de arquivo, né, o servidor de dados, não é mais servidor de arquivos, agora é servidor de dados, servidor SAN, lá dentro eu tenho vários discos que eu não consigo nem saber o que tem dentro. São discos particionados com seus sistemas de arquivos, mas que eu não tenho informação sobre eles, simplesmente estão lá armazenados. Então, quando você está utilizando uma solução SAN, a aplicação faz uso do arquivo, o conceito de arquivo existe também dentro do próprio cliente aí, no sistema operacional do próprio cliente. E aí, quando você manda ler e escrever no disco, né, porque você mandou ler e escrever um arquivo, isso aí acaba se refletindo em alguma posição do disco, esses comandos para o disco vão pela rede. Então, comandos direto para o disco. Vá na posição tal, escreva esse conteúdo aqui e tal, essas informações aqui vão pela noção de arquivo, não existe aqui na rede. Não há tráfego de arquivo, há tráfego de fluxos de dados, fluxos de bits. Certo? No SAN. Então, além disso, você tem uma rede dedicada só para o compartilhamento de dados. Não é só para tráfego de dados. E aí, aqui estávamos falando aqui os protocolos utilizados aí, principais utilizados no SAN, no NAS e no DAS. Né? Bom, essa solução normalmente é mais cara, eu não falei isso, mais cara porque você tem que montar uma infraestrutura de rede SAN, uma estrutura de rede só para ligar o servidor com o servidor de arquivos, né, com os clientes desse servidor de arquivos. Então isso aqui é na verdade, esse equipamento aqui, né, funciona como um switch, mas ele nem é conhecido como switch, ele é conhecido como Fabric. A Fabric, né, Fabric, a Fabric, ela é um equipamento de conectividade numa rede SAN, né? Como se fosse um switch de uma rede SAN, mas é muito mais caro do que um switch tradicional. Né? As redes SAN são bem eficientes, tal, então as soluções para elas são bem mais caras. Né? Então, a diferença do SAN para o NAS, além de usar uma infraestrutura de rede separada, né? No caso do SAN, você usa toda uma rede de dados separada, a diferença é que aqui o que existe dentro do servidor são discos. Não são arquivos e pastas e tal, são discos que têm algum conteúdo que eu nem sei o que tem lá dentro. E o cliente que vai fazer uso do servidor de armazenamento, ele não enxerga pastas com arquivos, ele enxerga blocos, como se o
o disco SAN que estivesse lá no servidor estivesse armazenado localmente dentro da máquina. Né? E aí os comandos SCSI de leitura escrita nesse disco, né, que é o mesmo que uma controladora SCSI usa para se comunicar com o seu disco local, esses comandos SCSI são transportados por essa rede, né, pelo Fibre Channel Protocol, né, em redes Fibre Channel. Ou então pode ser também pela internet, mas aí é mais para sincronização de servidores desse tipo. Eu não vou nem falar muito nisso aqui não, que é o iSCSI. Né? Mas a ideia então é que o que trafega pela rede SAN são comandos SCSI da mesma forma que trafegam entre a controladora de disco e os discos, né, nos barramentos de disco locais das máquinas, certo? Bom, então nas soluções SAN, basicamente, o que é oferecido para um servidor, né, é um espaço de armazenamento, né, um disco virtual, que tem uma certa geometria e tal, e que pode ser utilizado por quem quiser e quem puder. Né? Então, na verdade, o que acontece? Vou fazer um desenhozinho aqui, ver se eu consigo fazer um desenhozinho aqui para explicar o funcionamento do SAN. Então, eu tenho aqui um computador. Eu tenho aqui um computador. Dentro desse computador tem lá o disco, tem lá, né, placa de vídeo, placa de rede, tudo isso. E aí, normalmente, você insere nele, então vamos supor que, não sei se eu consigo desenhar minimamente aqui meu servidor. Ó. Pronto. Esse aqui é o meu servidor. Então vamos supor que meu servidor, né, eu olhando ele aqui de costas, né, ele tem um grande desenho de servidor aqui. Ele normalmente tem aqui em cima, assim, isso é a traseira dele, né? Ele normalmente aqui em cima ele tem assim uma fonte, né? A minha fonte é toda gradeadinha assim, né, normalmente. Ficou feio, né? Mas aqui vamos dizer que você quiser de uma fonte. Uma fontezinha, com a tomadinha para você ligar ele e tal. E aí aqui assim, normalmente você tem uma área para botar uns slotzinhos aqui embaixo, que é onde ficam as placas de expansão, né? Que você vai botar uma placa de vídeo, pode botar não sei o que e tal. E uma das placas que você pode botar aqui, nessas máquinas, é uma placa conhecida como HBA. Então vou lá, instalei aqui.
instalei uma placa conhecida como HBA. Pronto. O que é HBA? HBA, ela é como se fosse uma plaquinha de rede, tá certo? Ela tem uma saída aqui, uma portinha aqui que eu uso nela, que é uma portinha, normalmente uma portinha Fibre Channel, né? Em que eu pego ela e ligo a uma outra máquina, que é uma máquina aqui que está em algum lugar aqui, que é o meu SAN. Nem vou desenhar o SAN aqui não, vou só colocar assim, ó. Vou colocar aqui o SAN. Tá, e o SAN está ligado através de uma fábrica aqui, que é tipo um roteadorzinho, né? Bom, então, eu tenho uma máquina que tem uma HBA, que vamos falar um pouquinho sobre o que é isso. Nessa HBA, então, eu tenho aqui tá ligado aqui na fábrica, e da fábrica aqui sai o fio que liga, né? O cabo que liga no SAN. Beleza. Então, esse aqui é tipo um switchzinho, né? Então, esse cara aqui, ele tem essa HBA. O que essa HBA é? Essa HBA, então, liga o equipamento nesse SAN e ele se comporta como se fosse uma controladora de disco. Então, esse HBA aqui, né, se comporta como uma controladora de discos. Então, olha só que interessante. Ele se comporta como uma controladora de discos, mas você não tem nenhum disco local, pelo menos não ligado nessa HBA. Essa HBA, ela finge que ela se comporta como uma controladora de disco, mas ela está ligada através de uma rede SAN num servidor SAN mesmo, né? Vou botar aqui um servidor SAN, onde os arquivos, né, os discos estão. Então, esse cara aqui, através desse cara aqui, essa máquina vai ter acesso a um disco fornecido pelo servidor SAN, e como ela se controla como uma controladora de disco, o servidor vai achar que esse disco, ele vai se comportar como se esse disco tivesse local, ou se estivesse dentro da máquina, porque essa HBA se controla como uma controladora de disco, então ela finge para o servidor que os discos estão ali, que ela está controlando diretamente os discos, mas ela não está. Ela está mandando os comandos SCSI, que são os comandos que as controladoras mandam para os discos, através dessa rede SAN, tá certo? Então essa rede SAN, ela finge, né, ela serve para fingir que não, essa rede SAN não, desculpa, essa HBA serve para fingir que o disco que está remoto, que está lá no servidor SAN, finge que ele está local, né? Então a máquina, o servidor que está fazendo uso, essa máquina, vou chamar de máquina A aqui, essa máquina A, ela acha que o disco é local, mas na verdade a HBA está só enganando. Ela manda ler um arquivo, escrever um arquivo, como se estivesse da mesma forma que ela faz para um disco local. Né? O sistema operacional acha que o disco é local, o VFS, Virtual File System, acha que o disco é local. Só que, na verdade, ela pega esses comandos aqui, né, de escrita, e manda isso pela rede, né? São comandos, normalmente são comandos SCSI. São os mesmos comandos que as controladoras normalmente mandam para os discos, que ela manda através dessa rede, que é uma rede só de dados, né? Comandos SCSI, né? E aí, esse disco se comporta aqui para a máquina A como se ele fosse local, mas na verdade ele não é, né? Então aqui, como ele é como se fosse local, o sistema operacional dessa máquina pode utilizar qualquer sistema de arquivo para poder formatar esse disco, para particionar ele, para escrever dados nele. Então eu posso tanto usar um FT4, quanto eu posso usar um
NTFS, quanto faz, qualquer coisa, qualquer sistema de arquivo doido que você inventou, não importa. O servidor de SN vai aceitar qualquer coisa, só que na hora que você for usar ele, sua máquina que vai entender o que está ali dentro daquele arquivo. Né? Então acaba que cada disco. Então acaba que cada disco desse fornecido por um servidor SAN é normalmente para uso exclusivo de um servidor só. Porque é ele que organiza aí os discos, ele que escreve o disco. Então é como se fosse um disco de dentro do servidor. Esse servidor parou de funcionar, vou ter que botar em outro? Beleza, dá para botar em outro. O que normalmente não dá é que duas máquinas escrevam, por exemplo, ao mesmo tempo, no mesmo disco SAN. Porque é como se eu tivesse porque você não tem controle sobre o que está sendo escrito, porque como ele se comporta como se fosse um disco local, do ponto de vista da máquina que está fazendo uso aqui, da máquina A, por exemplo, essa máquina A ela não tem nenhum controle de escrita em discos para garantir que você não vai ter problema se você escrever num disco e outro servidor, outra máquina, estiver escrevendo ao mesmo tempo nesse disco. Não faz sentido porque quando é um disco local, que é instalado dentro da máquina, o disco vai estar dedicado a essa máquina A. Não tem como outra máquina escrever ao mesmo tempo. No SAN, eu poderia pegar um disco aqui e falar, esse disco vai ser escrito tanto por A quanto por D, que é uma outra máquina. Poderia? Poderia. Só que, poderia sim, nada me impediria de fazer isso, né? Não existe nenhum empecilho tecnológico. Existe um empecilho lógico. É o seguinte, se os sistemas de arquivos que são usados aqui, eles não são feitos para que duas máquinas escrevam ao mesmo tempo nesse disco. Né? Porque são sistemas de arquivos para utilizar para discos locais. Então, normalmente, um disco de um servidor SAN é dedicado a uma máquina que faz uso dele. Né? No caso aqui, eu tenho um disco aqui qualquer, quem vai fazer o uso dele através da rede aqui é a máquina A. E a máquina A vai achar que esse disco está interno, que está dentro dela. Beleza? E aí, nesse disco eu posso usar o que eu quiser, posso gravar da forma como eu quiser, posso particionar do jeito que eu quiser, posso, inclusive, ter um sistema operacional e esse disco pode, inclusive, ter o sistema operacional, pode ser o disco de boot da máquina. Porque é como se ele tivesse local, mas ele não está. E como essas redes são bem rápidas, ele se comporta tão rápido quanto um disco local, ou praticamente a mesma velocidade. Durante muito tempo, o sistema de banco de dados, por exemplo, só permitiam, o Oracle, por exemplo, que é um banco de dados, né, muito forte comercialmente, ele só permitia, por exemplo, que os arquivos de dados do sistema de banco de dados dele fossem armazenados em servidores de arquivos que utilizassem tecnologia SAN. Se fosse na ASA, ele não aceitava. Então, você só podia armazenar em discos remotos SAN. Por quê? Porque o desempenho é muito parecido com o desempenho de um disco local, né? Mas era bem mais caro. Montar essa rede aqui é bem mais caro. Por quê? Por causa desse equipamento aqui, né? Por causa desse cara aqui. Essa Fabric SAN é cara. Essa HBA também não é barata não, mas a Fabric é bem cara. Então, essa solução aqui acaba sendo bem cara. Né? Em alguns lugares, as pessoas às vezes compravam servidores SAN e aí não tinham Fabrics SAN, então simplesmente pegava as HBAs e ligava direto no servidor SAN. Da mesma forma que eu posso pegar duas máquinas e ligar diretamente pela rede, sem precisar de um switch, né? Usando um cabo crossover, os caras ligavam direto, isso direto no servidor SAN sem a Fabric, para usar o conceito de SAN sem precisar de uma Fabric, porque é cara. Né? Esses servidores SAN, muitas vezes, eles têm aqui 4 entradas SAN, então eu podia ligar cada uma delas num servidor diferente, ter 4 servidores ligados no servidor SAN. E, 4 máquinas ligadas no servidor SAN, 4 máquinas utilizando discos SAN. Na verdade, muitos desses servidores SAN hoje em dia são servidores SAN e NAS. Eles funcionam, tem 4 portas SAN e não sei quantas portas de rede para você usar via NAS. Então, você pode usar NAS, SAN, tudo ao mesmo tempo. E aí, às vezes, quando o cara quer, ele pega lá e coloca 4 servidores, cada um uma placa HBA, liga nesse servidor SAN aí, nas 4 portas, sem Fabric, sem nada. Pelo menos, já que tem um servidor e tal, pode ter uma solução barata aí de SAN, né? Sem ter infraestrutura completa. Isso é muito utilizado hoje em dia também, tá? No SAN, a gente, assim como nas redes de dados você pode criar VLANs, né, que são LANs virtuais, no SAN você pode criar como se fossem VLANs também, a gente chama isso de zonas, né?
Aqui, por exemplo, eu tenho uma Fabric e que eu estou dizendo que esse cara aqui, esse servidor que está ligado numa porta tal, ele tem acesso a tudo que está nas zonas A e C. Então, o que tem nas zonas A e C? Esse cara aqui está na zona C, então ele pode acessar esse cara aqui. Esse disco aqui está na zona A, então ele pode acessar. Mas esse aqui está na zona B. Não, ele não tem acesso à zona C. Então, mesmo que ele queira, ele não consegue acessar discos desse storage aqui. Pra que isso, professor? Se ele nem tiver disco aqui, ele não vai conseguir acessar. Beleza, isso é um fato. Mas quando você faz isso, você impede que alguém venha sem querer aqui na zona B e configure um disco para o host 1. Mesmo que ele faça isso, o host 1 não vai conseguir acessar porque ele está em outra zona. Essas zonas existem mais para você garantir que não vai haver má configuração. Tá certo? Mais do que tudo. Né? Então, a grande diferença entre o NAS e o SAN é que o NAS você transfere arquivos. E aí, então, as máquinas enxergam arquivos diretamente, né? Então, o funcionamento, o tráfego de arquivos aí é independente do sistema operacional, né? Como eu falei com vocês, eu posso ter num sistema operacional a implementação de CIFS, uma implementação de NFS, e você usa a mesma rede, que é a rede de dados tradicional. No NAS, não. No NAS você usa outra rede de dados, inclusive porque os pacotes que estão lá são pequenos, são comandos SCSI. E aí você tem toda uma estrutura de rede só para transmitir dados SAN e que são bem mais eficientes, né? Então, o que se trafega na rede são blocos de dados, são comandos e blocos de dados, e não arquivos, né? E aí você tem uma HBA aqui que permite que isso aconteça, né? E aí se usa normalmente Fiber Channel aqui, que é a tecnologia que mais se usa para comunicação numa SAN. Normalmente são soluções mais caras, porque requerem essas fabrics, coisas assim, mas o desempenho até pouco tempo atrás era disparado melhor. Hoje é melhor ainda, mas o NAS já melhorou muito por causa da velocidade das redes atuais, né? Tanto redes gigabit, quanto redes 10 gigabits, quanto 40 gigabits. Isso aqui vocês podem ouvir falar, né, nessas tecnologias. Eu já falei com vocês sobre o Fiber Channel. Não é Fiber Channel, é Fibre Channel. Por que tem esse nome? Porque Fiber Channel seria canal de fibra, né? Então seria um termo comum, você não ia poder patentear. Aí eles pegaram o R e trocaram para Fiber Channel, aí sim eles podem patentear esse nome. FC ou Fiber Channel é um nome patenteado. Né? O FCP, que é o Fiber Channel Protocol, é um protocolo para transporte de comandos SCSI, né? Para usar em SAN. Né? Existe uma outra variante disso que é o iSCSI. O iSCSI é para transmitir também comandos SCSI em uma rede TCP/IP tradicional. Isso existe para espelhamento de discos que estão normalmente em servidores diferentes, às vezes até em data centers diferentes. Você tem o Fiber Channel over Ethernet, que é a implementação do Fiber Channel numa rede Ethernet tradicional. Isso aqui é mais uma gambiarra para teste do que para uma coisa em produção mesmo. Em produção, normalmente, você tem que ter uma rede Fiber Channel mesmo, com Fabric e tal. Ou então que seja ligado diretamente entre a máquina que vai fazer uso do disco e o servidor de discos, né? Mas aí se usa normalmente o Fiber Channel FCP, né? O Fiber Channel Protocol. Né? Já esse IFC, né? O Internet Fiber Channel over IP, esses daí ficam normalmente para comunicação em redes TCP/IP, tipo concorrentes do iSCSI. Né? Vocês vão ver menos isso, mas Fiber Channel com comandos SCSI ali direto são é o que mais tem, né, em soluções SAN. Agora, essas soluções SAN, normalmente, elas existem mais em redes, em empresas de médio porte, pelo menos, porque são caras as soluções SAN, não são muito baratas. As soluções NAS é que tanto tem soluções bem caras, soluções NAS de corporativas, assim, quanto tem soluções NAS caseiras. Então, por exemplo, você pegar aqui, a NAS, e vier aqui no shopping, eu tenho algumas soluções NAS, essas são soluções NAS caseiras, que custam R$1.000 e poucos, né? Esse aqui é uma história de NAS MyCloud, que é da Western Digital, né? Aqui tem uns NAS de R$1.000 e poucos reais, 600 e pouco, 1.700, né?
Esse aqui já é um pouco mais, aqui com 4 bytes. Isso aqui é o NAS sem disco. Você tem que comprar o disco ainda e botar. Tá certo? Esse aqui, por exemplo, já inclui um HD de 2 TB. Então, esse aqui, ele fala aqui, mas é uma CPU quad-core com 2 GB de RAM e tal. Então, esse aqui, por exemplo, se você quiser comprar esse cara aqui, você tem que comprar até 4 discos, ele pode criar os vários RAIDs, você liga a rede aqui, provavelmente deve ser gigabit, internet e tal, e ele gerencia os discos, ele provavelmente conversa aqui como usando os protocolos NAS, os protocolos NAS que são o NFS, o CIFS, né, normalmente conversa com todos esses caras aqui. Uma solução, talvez essa caseira meio cara, já para pequenas empresas, né? Se eu pegar soluções mais parrudas aqui, porque né, é uma marca famosa. Se eu pegar talvez assim, deixa eu ver, vou baixar aqui storage, ele vai achar a mesma coisa, você vai achar umas coisas mais pesadas. Se eu pegar storage na Hitachi, esse Hitachi vai ter, Hitachi, esse aí, já são os mais carinhos um pouquinho, ó. De 24 terabytes, ó, 21 mil reais, tá certo? Já é uma solução um pouquinho mais cara, né? Esse da Super Mil aqui de 37 mil reais, 21 mil reais, mas esse já tem discos, né? Tem 24 teras de discos aqui de armazenamento. Então já são 32 mil reais mais ou menos. Então já são soluções um pouquinho mais profissionais, vamos dizer assim. Né? Você acha de tudo quanto é tipo. Eu botei o taxa aqui, era Itachi. Beleza? Tá claro, pessoal, o funcionamento de NAS e SAN, as maiores diferenças aí entre NAS e SAN. Diria para vocês que a gente pode dividir em duas partes, né? A diferença de NAS e SAN. NAS usa a rede de dados, enquanto a SAN precisa de uma rede própria. NAS compartilha arquivos, enquanto a SAN compartilha discos, né? E blocos, vamos dizer assim, comandos de blocos. Né? Basicamente essa é a diferença. Agora, a NAS você vai ver muito mais, talvez, nas empresas hoje em dia do que a SAN, porque a SAN é caro, é mais caro, né? O NAS estava aquele preço ali, né? Vamos tentar ver se a gente acha, só de curiosidade, preço de SAN. Storage. Ele vai achar NAS, né? Eu botei SAN, mas ele vai acabar achando NAS aqui, ele não vai achar. Ó, esse aqui é um NAS da HP. Storage HP NAS, 54 mil reais. Esse aqui é Fiber Channel também, também faz. Fiber Channel, 38 mil reais. Mas é um de 38 mil reais com 10 GB de armazenamento. Né? Não é isso? 10 GB de armazenamento, 38 mil reais. Lembra que a gente estava vendo um de mais ou menos esse preço, que era 24 teras, né? No caso de SAN, de NAS. Então, aqui é muito mais caro, como eu falei com vocês, do que os NAS, né? Os SAN são bem mais caros. Não são soluções mais caras. Beleza? Aqui não tô achando muito coisa não. Storage, NAS, vamos pegar o coreano, que taxa. Com as soluções NAS. Acho que eu acabo achando aqui SAN também. Acaba que NAS, ele fez negócio do Google. Você não quis dizer SAN, né? Você não quis dizer NAS? Ele acaba não achando aqui. Beleza. Mas vocês sabem basicamente essas diferenças de funcionamento aí. Dúvidas, pessoal? Sobre NAS, sobre SAN? Um ponto só que eu esqueci de falar. Quando eu estava falando lá sobre aqueles discos, né? Aquela replicação primário backup, que você tem alguma coisa que é feita no primário, aí você, quando está usando log checkpoint, né? Você escreve o log num servidor qualquer, e aí, periodicamente, o backup vai lá e lê esse dado esse log, né, no servidor. O NAS normalmente é mais usado para isso, porque o NAS permite que você tenha acesso simultâneo. Como ele está lidando com arquivos, ele não tem muito problema de concorrência. Então, se o cara escrever um arquivo, eu posso abrir o arquivo e ler e ver os logs que o cara está escrevendo lá. Né? No caso do SAN, eu falei com vocês que eu tenho esse problema de concorrência, porque
Sistemas de arquivos, eles não são pensados para que várias máquinas estejam escrevendo ao mesmo tempo. Os sistemas de arquivos são pensados para uma máquina só escrever, né? Uma máquina só cuidar. O disco está ligado numa máquina só. Então, para essas soluções de replicação, né, de banco de dados, tal, com log e checkpoint, é mais incomum você ter soluções em NAS. Não é impossível, mas é mais incomum. Por que não é impossível? Porque, de maneira geral, o servidor primário está escrevendo log. O servidor de backup ele só precisa ler os logs para se atualizar. Então, no SAN, até dá para você pensar em duas máquinas montarem o mesmo disco, sendo que uma está montando para escrita, a outra está montando só a leitura. Então, o que uma escreve, a outra vai só ler. E aí você não tem problema de concorrência, porque a outra vai só consultar. Ela não vai alterar nenhum dado ali. Então, se for assim, até dá para poder usar para fazer o sincronismo aí, a replicação de dados no primário backup. Só que é besteira, você acaba usando uma solução mais cara, com mais trabalho, não sei o que. Se você fizer o NAS, vai ser mais barato e vai ter um desempenho tão bom quanto. Então, muito raro. Eu nunca vi usando o NAS, né? Essa replicação usando o SAN. Mas é possível se for um esquema do... Porque o SAN, como eu falei, que é o disco deve ser usado por uma máquina só, mas se um outro montar ela só como leitura, né, o read-only, quer dizer, os dois não vão escrever ao mesmo tempo, você não vai ter problema de concorrência, né? Então até daria para dois usarem o disco ao mesmo tempo, e aí você usar isso para o log, escrever o log e a outra máquina ficar lendo o log. Beleza? Só de curiosidade aí para falar com vocês. Mas o NAS normalmente é mais usado aí para isso. Bom, baratinho, né, Camila? Compra um aí para sua casa, um NAS baratinho para sua casa. Não, tem uma NAS mesmo tem umas soluções até que não são tão caras. E tem gente hoje em dia que monta alguns NAS, né? Agora o dólar subiu muito, então tudo subiu muito também. Mas tem a galera que monta alguns NAS com Raspberry Pi. Não sei se vocês já viram, né? O que é um Raspberry Pi? É um computadorzinho, né? Bem simplesinho. Raspberry. Eu mesmo já montei aqui um NAS em casa com Raspberry Pi. Raspberry Pi. Só para vocês verem o preço aqui. Raspberry Pi 4, R$400 mais ou menos. Você pega e liga os discos, ele tem um USB 3, você liga discos HDs externos USB 3, por exemplo, e ele tem Wi-Fi aqui e tal, e pronto, você instala Linux nele, aí você pode instalar o Samba, por exemplo, CCIPS e tal, e você montar um servidor de arquivos para ele, né, nele. Aí ele é um computador, você pode ter um servidor de arquivos, você pode montar um servidor web, pode montar um monte de coisa. Mas você pode montar um NAS, um pequeno NAS com ele, né? Ou então você compra um NAS mais simples aí que a gente viu que dá para fazer. Que dá para montar um NAS, com você botar dois discos, dá para montar espelhamento entre eles e assim por diante. Beleza? Bom, vou fazer uma chamada. Nós estamos praticamente na nossa hora, né? Para não avançar aí para almoçar no recreio de vocês, né? Vocês poderem ir na cantina aí, fazer um lanchinho hoje. Segundo horário aí, né? Ô, professor? Diga. Você tem como deixar mais uma tentativa lá no questionário? Porque Vocês tá bem difícil. estão querendo vida fácil, né? Caramba, professor, tinha um negócio lá de câncer lá que eu acho que eu nem achei nos slides lá, no material. Tem no material sim, tem no material sim. Vou pensar no seu caso, Lê Beleza. direitinho, mas lê direitinho os negócios, assim, porque se eu quebrar o galho, vai ser só nesse aí. Nos outros, você continua com um só, hein? Já Tá, beleza. a vida não é tão fácil assim, não. Tem que dar uma lida É, não, professor, bem com cuidado difícil. nas coisas. Falou. Deixa eu fazer uma chamada aqui, ver quem tá online. Vou até parar a gravação aqui, né? Pra não ficar gravando aqui chamada.